poder ver também. Bom dia, Midian, bom dia. Bom dia a todos, bom dia. Bom Estamos aqui dia. para mais um encontro de hoje. Estávamos aqui, porque a gente sempre começa falando já, né? Um encontro animado, já logo às 6 da manhã. Então, estávamos aqui falando sobre a questão de os pontos de fome e sede, a questão de controlar a água, e às vezes é sede, não é fome, e as quantidades, né? A Ana Lúcia sugeriu pesar, sempre pesar. Eu particularmente faço até para controlar as quantidades de de nutrientes, né, que eu estou ingerindo, porque por conta de razões médicas, né, a Vanilde também está aí com controle médico. Então, para mim, por exemplo, fazer um jejum de carne é inviável, porque eu estou em um tratamento médico, né? Mas eu não como nada mais do que carne, ovos e laticínios. Então, todo o resto fora, né? Na reunião passada, no domingo, né, na verdade, foi proposto aí um jejum. Eu já tinha pensado em propor isso nesse grupo também, fazer para a gente fazer um jejum, e mais do que fazer o jejum, né, porque senão vira uma dieta, não é essa a intenção, é a gente fazer isso acompanhando da leitura da palavra, né, porque não adianta a gente tirar um alimento e não alimentar a mente, porque a gente está, entre aspas, sacrificando o corpo, né, e não está alimentando o espírito, né. Eu não sei quantos de vocês aqui fazem o boot todos os dias pela manhã, mas isso tem muito a ver com relação aos controles, né? Exatamente. Isso tem muito a ver com relação aos controles. E a gente, com o jejum, independente do alimento, a gente percebe que quem está mandando na gente é o corpo. Ou, na verdade, é a comida. A comida está mandando no corpo e o corpo está mandando em todo o resto, né? Então, eu particularmente tomo para mim que o jejum, ele precisa ser acompanhado de leitura da palavra, senão é uma dieta. E o jejum é para mostrar para minha mente quem é que manda, né? Porque muitas vezes a gente come por emoção, como a gente já falou aqui antes, a gente acaba comendo por emoção, acaba comendo porque o prato é grande, acaba comendo demais porque acha que está com fome e na verdade está com sede, né? Então são detalhes que muitas vezes a gente não leva em consideração, né? É, e a gente vê que o organismo, né, não precisa de tudo isso necessariamente, né? O organismo é uma máquina, gente. Isso aqui é a criação perfeita de Deus, é a evidência da palavra de Deus nessa terra somos nós, né? Então, se a gente não consegue tirar um alimento, o que nós estamos fazendo aqui, né? Se a gente não consegue tirar um alimento, se a gente não consegue, né? É, se começa a ficar nervoso porque atrasou o almoço, atrasou a janta, ou não sei o que nós estamos fazendo aqui, né? Ou seja, a nossa carne está gritando. Então, isso vai muito além do que simplesmente tirar um alimento. Na verdade, o jejum é um exercício e para clarificar para nós onde é o nosso ponto fraco, né? Onde é que a gente está exagerando, na verdade, na comida. E como nós falamos aqui desde o início, né, dos nossos encontros, é só pensar em como fazia o povo no deserto, na travessia do deserto. Pensa em você carregando nas costas, né? Faz uma mentalização você carregando a sua compra nas costas, sua compra do mês nas costas, para atravessar o deserto. Ia ser inviável, sabe? Então, alguma coisa está errada com a nossa alimentação. E sem ser coincidência, porque não existem, né, coincidências, esse assunto vem sendo dito e falado e refalado em várias reuniões desde o carnaval. E por pessoas que sequer se conheciam. Eu comentei, a Midian comentou na última reunião, o Pablo comentou no 459 de ontem, eu acho, ontem ou antes de ontem. Então, é um assunto que tem estado em voga aí, e não é por acaso, sabe? Muitas vezes o Senhor tenta falar conosco por várias vias e a gente é que não entende, né? Porque ele sabe o que vem lá para frente, ele sabe o que está vindo lá para frente, ele sabe quais são as necessidades lá para frente, e às vezes ele mostra o caminho, ele está deixando muito claro o que é que a gente precisa fazer, e nós estamos aqui brincando de casinha, sabe? Estamos brincando de ser crente. Então, tem determinadas coisas que a gente não pode levar na brincadeira, sabe? Se o senhor já falou em várias reuniões do QGR, de domingo,
falou no último domingo pela Midian, outra pessoa que, né, um pouco não estava combinado, depois falou pelo Pablo que a gente nem pensou que ele ia tocar no assunto. Então, gente, é um assunto que é urgente. É isso que eu queria deixar claro para vocês hoje. Isso é urgente. Não é para pensar muito, é para fazer, é para executar, sabe? E aí entra a questão de, por isso que eu perguntei no início para vocês fazem o boot? Porque durante o boot a gente faz, a gente declara quem é que manda aqui, né? Quem é que manda, exatamente, Midian. Ninguém ligou pro Pablo para avisar, né? E outra, foi uma, entre aspas, né, voz de comando dele para toda a comunidade, ou seja, isso não fica só no QGR Corpo, Alma e Espírito, isso não fica só no QGR Global, isso fica em todo mundo que está debaixo da plataforma, sabe? É que para nós aqui o assunto já vem sido, né, tocado em situações anteriores. Então, eu acho que é o momento da gente parar para pensar que em que fase da brincadeira nós estamos, sabe? Em que fase da brincadeira nós estamos? Porque se a gente for pensar agora, né, indo já um pouco mais longe, se a gente for pensar no que nós vivemos há 3 anos atrás ou há 4 anos atrás, e o como isso impactou os nossos organismos, os nossos corpos, e a gente já sabe que vai vir outra situação semelhante muito pronto, muito em breve, nós precisamos fazer alguma coisa, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa em prol de nós mesmos, em prol dos que estão próximos, e fazer o quê? Desinflamar. Desinflamar. Por quê? Porque um organismo inflamado, ele é susceptível a qualquer enfermidade. Uma gripe pode te matar, sabe? Então a gente precisa desinflamar. E desinflamar por quê? Porque quando você está inflamado, seu organismo não funciona como deveria. Hoje a gente tem situações onde existe, a gente já sabe que existem doenças, né, mentais que são causadas por inflamação no cérebro, sabe? E às vezes a pessoa tá lá vivendo o dia a dia e tá com os problemas mentais dela e não tá sabendo que aquilo lá é culpa do que ela tá comendo. E tá metendo um remédio para dentro, sabe? Então, é só pensar que como era no Éden, como deveria ser e como nós estamos fazendo. Não existia remédio mais. Lá tudo era perfeito. Não tô falando para ninguém aqui tirar a medicação, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tô querendo dizer é que a gente está colocando um band-aid na nossa situação, sabe? Então, Amiga, precisamos pensar em tudo isso. Pode falar, Midian. amiga, isso é realmente, assim, algo que é muito mais profundo do que nós podemos enxergar. Eu estou lendo um livro, o nome desse livro é Nação Dopamina. Há uns 2 anos eu comecei a estudar o cérebro de forma mais técnica, partindo de neurociência. E praticamente tudo o que culturalmente nós fazemos, nós temos, entre aspas, um vício nisso. Nós sentimos dor por Sim, não fazer coisas que nós consideramos que é o motivo da nossa vida, o motivo da nossa felicidade. O uso de celular, por exemplo, ele não é considerado um vício por aditivos, né? No caso, por droga mesmo, por uma substância. Porém, o comportamento condicionado de uso de celular, onde você não tem nada para fazer, você abre o seu celular, você está em um TED, você abre o seu celular, para você evitar falar com uma pessoa, cumprimentar uma pessoa, você abre o celular para dizer que não viu. Isso é extremamente nocivo. Por que o sim, cristão precisa se atentar para isso? Porque nós somos o sal da terra. Se o sal da terra, ele perde o sabor, se o sal da terra, ele não cumpre o seu papel, se mistura com aquilo que é insosso, nós simplesmente nós não estamos cumprindo o básico. Assim, gente, eu tô nem falando de coisa extraordinária, não. Tô falando do básico, sabe? Hoje eu vejo, perdeu o assim, poucas objetivo. pessoas pedem oração, sabe, Camila? Eu sei que existe a questão de que cada um deve aprender a orar por si, deve ter essa intimidade com Deus, mas existia um tempo, eu lembro quando eu era criança, que as pessoas pediam oração, porque as pessoas acreditavam que os cristãos realmente iam interceder por eles.
Era por isso que as pessoas pediam oração para os cristãos. Eu venho de uma família, assim, de puro cristianismo, né? Então, todas essas coisas, esses costumes, até religiosos, eu peguei todos esses aí. Então, eu vi tudo acontecendo. E hoje a gente não vê isso, assim, sabe? As pessoas, elas passam por problemas e elas se afundam sozinhas. E não tem ninguém que intercede por elas. E o que que isso tem a ver com comida, com costumes? Porque uma vez que uma pessoa ela começa a passar por um problema, eu acredito aqui que você vai concordar com isso, Camila. Ó, a pessoa começa a passar por um problema, algo que soprou lá na mente dela. Quem que soprou lá na mente dela? Soprou lá, o inimigo vai lá, sopra na mente dela. Aí ela começa a ruminar aquele problema ali. Aí não era um problema, isso se tornou um problema. E aí ela começa a buscar vias naturais de resolver aquilo ali, que é comer, que é beber, que é assistir televisão, que é um monte de coisa. E é ficar rolando né, scrollando ali a tela, zapeando, enfim. E ela não tem o mínimo de consciência sobre buscar proteção, sobre buscar ajuda. As pessoas, elas não buscam ajuda nem natural, para falar assim, não, vou atrás de um médico, vou atrás de um especialista, de alguém que pode me ajudar, como ela também não busca uma ajuda espiritual. Então, hoje nós temos isso de uma forma, assim, muito pesada. E eu vejo que quanto mais a gente fala, menos as pessoas buscam. Sabe? Assim, a sabedoria realmente está gritando em todos os cantos. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ensina, mais as pessoas elas ficam ali só no passivo, esperando receber. Eu vejo isso assim de uma forma muito, meu Deus, é algo que eu vejo constantemente. Se você olhar, gente, quem produz conteúdo no Instagram vai entender isso. Ou até você que acompanha pessoas que produzem conteúdo no Instagram. Tem gente que faz conteúdos que realmente são conteúdos curativos. Conteúdo que não serve pra nada? Tem. Mas tem conteúdos que são carrosséis, que são vídeos, que são lives, que são curativos. São curativos. E quando eu falo curativos, é realmente de sanar um problema ali, sabe? A pessoa ela não precisa nem sair de casa para isso. Mas o comportamento que foi condicionado por tanto tempo, né? Não é de agora, é de muito tempo. Aí acaba vivendo essa vida onde tudo é só pela carne. Eu acredito que essa é a maior questão. Tudo é só pela carne. A questão a questão, por exemplo, da busca por esse prazer na comida, porque o comer é prazeroso. A nossa língua, ela tem etapas e faz a distinção ali de cada tipo de alimento ali. Uma parte é o ácido, outra parte é o salgado, outra parte é o doce. E pega isso e leva para o nosso cérebro como informação de prazer ou não. E aí, como a gente tem essa relação com a comida, pensa que a relação com a comida pode afetar diretamente a saúde da pessoa. Parece óbvio a gente falando isso. Parece, não, mas é assim mesmo. Não, gente, é a pessoa não ter consciência de que ela está comendo como uma fuga, como uma forma de fugir da própria vida. Ela está fugindo da vida dela. Ela está comendo para fugir da vida dela, para fugir do que ela está sentindo. E aí ela ensina isso para os filhos, aí ela leva isso para dentro de casa, aí ela aplica isso em todo o ambiente que ela está. Então, o comportamento de repetição nociva, ela acontece em praticamente todas as áreas hoje. A pessoa ela usa o celular por motivos duvidosos, ela usa comida, né? Ela come por motivos duvidosos, ela busca, entre aspas, um lazer por motivos duvidosos, que acaba não sendo um lazer realmente, não é porque poucas pessoas entendem como o cérebro entende o lazer, né? Então, gente, é muita coisa. E aqui eu tô falando só do cérebro, tô falando só da parte do cérebro, não tô falando de nenhuma outra questão, é só da parte do cérebro. E, Camila, no domingo você falou algo que é muito interessante. Você falou da parte de intoxicar o nosso corpo com o alimento. E, gente, nós somos química purinha lá de dentro. Tudo é química. Sabe a sua unha? Olha pra sua unha agora. A sua unha é uma composição química. A sua pele é uma composição química. É por isso que, por exemplo, se jogar um ácido na sua mão desmancha. Nós somos composição química, foi assim que nós fomos criados, porque a própria natureza é química.
A própria natureza, quem já tomou chá de capim-santo? Erva cidreira? É química. Mídia, mas é natural? Sim, é uma química natural. Mas é química, sabe? A gente precisa se dar conta disso. Você concorda, Camila, com isso? Sim, é que na verdade, tudo é química, né? Uhum. Tudo é química. E a parte da química, além de ser química, nós somos energia. Então, a coisa vai muito além, sabe? Não sei quantos de vocês têm consciência sobre isso, né? Que nós somos energia. Antes de ser matéria, nós somos energia. Da mesma forma como antes de ser matéria aqui, né, na vida essa que estamos vivendo aqui, nós somos espírito. Antes de ser alma e corpo, nós somos espírito. Então, a coisa vai muito além. Sim, e Camila, a gente poderia, inclusive, mandar uma explicação técnica lá no grupo sobre isso, né? Além da gente falar aqui, mandar um texto ali para a pessoa ler e internalizar essa divisão de ser esse ser tritongo, né? Sim, Que seria muito interessante. sim. Por isso que durante o boot, a nossa, deveria, né, ser a nossa primeira atividade do dia, e até existe um porquê deveria ser essa primeira atividade do dia. Eu não sei quantos aqui acompanham o Pablo já há algum tempo, mas ele já ensinou várias vezes sobre o princípio da primeira menção, né? Então, o que a gente faz no início do dia, a gente reverbera, né? E aí entra, né, física quântica, mecânica quântica, e entra um monte de coisa que, bom, a gente não vai falar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Mas o importante é a gente fazer essa conexão no início do dia, né? Fazer o boot, porque o boot é muito mais do que uma oração. O boot é uma voz de comando, né? O boot, ele vai além de uma oração de súplica. Não é uma oração de súplica. O boot é uma voz de comando, é um informe de atividades. Por quê? Porque nós somos feitos para reinar e governar. Um rei e um sacerdote, ele presta contas. Ele não fica lá pedindo, por favor, faz isso para mim. Sabe? Então, a gente está muito longe do que a gente deveria ser, entendeu? Muito longe. Então, o boot, ele é um informe de prestação de contas, onde você acorda pela manhã e você faz a reconexão, você declara que você reconhece a sua identidade. Ai, caiu meu fone de ouvido. Você reconhece a sua identidade, que você se reconecta no Espírito de Deus, que esse Espírito de Deus vai coordenar as suas atividades através da conexão com o seu espírito, e o seu espírito vai guiar a sua alma. Eu não sei quem aqui acompanhou também os 459 dessa semana, mas o Pablo falou uma coisa que para mim ficou muito marcado, essa questão de como você visualiza a ordem, né, entre mente e cérebro, que é o hardware e o software, né? Então, ele falou a maneira como ele mentaliza isso, e eu costumo dizer que muitas vezes nós confundimos quem nós somos. Nós acreditamos que nós somos a nossa mente, mas nós não somos a nossa mente. Né? Eu já falei isso aqui no nosso primeiro encontro, mas é para trazer clareza. Por quê? Porque quem somos nós, gente? A gente não sabe nem quem nós somos. Sabe? Nós não sabemos nem quem nós somos. Então, você acorda pela manhã, aplica o princípio da primeira menção, se reconecta no Espírito de Deus, e até é um costume dos judeus fazer isso também, porque eles fazem, né, uma oração, quando nada mais abrir os olhos, eles agradecem, porque o Senhor permitiu a eles, né, retomar a consciência neste dia. Né? Mas no nosso caso, a gente faz o boot, que é a reconexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, declarando quem nós somos, declarando que o nosso espírito está debaixo da ordem do Espírito de Deus, e que o nosso espírito governa a nossa mente, e que a nossa mente coordena, ou deveria coordenar, né, toda a matéria que vive na Terra, porque assim nos foi dado lá em Gênesis 1:26. Sabe? Assim é como deveria ser. Então, essa é a minha prática diária, né? E a gente perde um pouco nessa ordem das coisas, porque a gente está deixando o açúcar mandar na gente. Ou seja, inverteu completamente a ordem do negócio.
Estamos deixando a cafeína mandar na gente, estamos deixando um prato de arroz mandar na gente, nós estamos trocando a bênção por um prato de lentilha, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Verdade, verdade. Nós estamos trocando a nossa governança, que é até uma palavra que eu ia mencionar quando a mídia mencionou as palavras, né? Eu até adicionaria a palavra governança, porque nos falta governança. E não é governança para governar no outro, é governança para governar a nós mesmos. Sim. Nós não governamos nem a nossa vida e estamos querendo governar no outro, gente. Você passa mal quando tira o açúcar. Passa mal de não comer um pão. Que governantes somos nós? Então, eu queria fazer um alerta para a comunidade da necessidade de levarmos isso com seriedade. Porque a gente está brincando de ser crente aqui. E o Senhor está nos dando alertas. Depois do carnaval, isso foi intenso. Em várias reuniões diferentes, por pessoas diferentes, o assunto tem sido o mesmo. E a gente está chorando por tirar o açúcar. Para dar um exemplo. Não estou acusando ninguém, nem, né? Não é esse o objetivo, mas é para dar um exemplo. Por quê? Porque o açúcar é algo que foi muito inserido em tudo na nossa alimentação. Principalmente se a base da nossa alimentação é produto alimentício. Todo produto alimentício vai açúcar. Ou em formato de açúcar, de glicose ou de frutose. Por quê? Porque isso é o que dá palatabilidade ao alimento. Então, quando eu comecei o meu processo, para quem não sabe, eu sou zootecnista, eu trabalho com produção animal para alimentação humana, né, e faço auditorias. Então, quando eu comecei o meu processo, o açúcar foi a primeira coisa que eu tirei. Eu estou há anos sem comer açúcar. Açúcar, para mim, na minha casa, serve para fazer hidratação no cabelo. Aí eu comecei a tirar todos os produtos industrializados. Por quê? Porque vai açúcar oculto nos produtos industrializados. E produto industrializado não tem nutriente, é pobre em nutrientes. Então, você imagina, se a gente sofre para tirar o açúcar, o que diria se a gente tivesse que tirar 100% dos produtos alimentícios da nossa alimentação? A gente ia morrer. E morrer, assim, na mente, né? Porque às vezes o corpo aguenta, porque tá aí cheio de gordura, né? Consegue viver 20 dias sem comida. Mas a nossa mente está gritando. Não faça isso comigo, sabe? Sabe? Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é: estamos governando o quê? Porque, de fato, não estamos governando nada. Essa é a verdade. Sabe? Exatamente, Sara. Então, primeiro, a gente governa sobre si. Pode falar, Vanilde. Só aproveitar enquanto tem as pessoas aqui, quem puder abrir a câmera, eu vou tirar um print para a gente postar lá em gratidão no Instagram da Camila, pessoal, por favor, e depois coloca o seu Instagram lá no grupo, Camila, para a gente poder achar, acho que eu já tenho, alguns já tem. Quem puder abrir a câmera, eu vou tirar um print aqui, pode continuar, Camila. Tá. Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar na seriedade. Por quê? Porque nós vemos a situação macro, né, que tem toda a questão da Agenda 2030, tem toda a questão do empurre, da sustentabilidade goela abaixo, da forma como eles acham que tem que ser. Tem uma série de questões mundiais sendo levantadas e que isso vai influenciar no nosso dia a dia, se a gente não está alimentando bem. Inclusive, eu não sei quem é que sabe, mas já existe um movimento para proibir as pessoas de ter a sua própria horta em casa. Dos governos, um movimento dos governos mundiais. Não sei quem aqui já sabia disso. Começou isso lá nas reuniões, né, do FMI, lá na Europa, que eles fazem sempre as reuniões lá para maquinar como eles vão eliminar 2/3 da população. Que essa reunião ali é para isso. Eles já deixaram isso muito claro, gente. O objetivo dessas reuniões é redução populacional. A gente tem aqui um grupo pequeno
que está tendo uma toma de consciência, mas como eu moro em Barcelona, eu vivo lá, vocês não sabem, gente, as informações que saem lá não são as mesmas que saem aqui, no Brasil. Sabe? E não é para dar medo em ninguém, é para a gente ter consciência e tomar uma atitude. Sabe? E tomar uma atitude, porque a palavra é clara sobre o que devemos fazer, por que devemos fazer, como devemos fazer, e quando devemos fazer, e o porquê. Mas a gente não está fazendo. E aí dá para ficar com medo mesmo, sabe? Se você não está fazendo o que você deveria fazer, então aí o seu medo é justificável, sabe? Agora, esse movimento aqui é justamente um chamamento para você fazer o que precisa ser feito. Começando em você mesmo, naquilo que você põe para dentro da sua boca. Sabe? Então, existe um movimento lá fora com relação à alimentação que vocês não têm ideia do que está acontecendo lá. E aquilo vai chegar aqui. Então, lá fora já existe um movimento para acabar com a proteína animal, sabe? Eles têm lá uma série de protocolos para acabar com a proteína animal, uma série de protocolos para acabar agora, numa segunda fase, para acabar com a produção própria de alimentos. Então, isso já está acontecendo. Em alguns países, por conta da emissão de carbono, de CO2, já está sendo proibido você produzir comida em casa, você ter a sua própria horta. Os governos já estão proibindo isso. E isso vai chegar aqui. E se você está aí metendo produto alimentício para dentro, com o cérebro todo inflamado, com o corpo todo inflamado, você não vai conseguir nem pensar no que você tem que fazer, meu amigo. Você vai com a manada. E o seu corpo não vai conseguir reagir, quando precisar reagir, numa situação de estresse, de saúde, de supostos vírus que vão estar por aí, porque já existe uma... Eu não queria entrar nessas questões, porque fica parecendo, né, teorias da conspiração, mas a gente já sabe que existem vírus que são ativados pelo 5G. Isso é metafísica, não é teoria da conspiração. O nosso corpo sofre influência do 5G. Por quê? Porque nós somos água. E o 5G é frequência. Então, o nosso organismo sofre interferência sobre isso, por conta disso. E se você está entupetando o seu corpo de produto alimentício, que não tem nutriente nenhum, que causa intoxicação a largo prazo, porque não é você come hoje e amanhã você fica doente, é você come hoje, amanhã e depois, e passa 10 anos comendo aquilo, dali 15 anos você fica doente. E aí vão dizer que, você, sei lá, pegou um vírus. Não, meu amigo, você deteriorou o seu corpo por conta de uma má alimentação. Então, feito já o convite para o jejum no domingo, eu queria reforçar esse convite hoje para nós realmente pensarmos se realmente o que é necessário é somente tirar o açúcar, ou tirar o leite, ou tirar o glúten, ou se a gente realmente precisa tomar a postura de quem faz parte de um exército, porque nós estamos parecendo aqui um bando de, sei lá, de perdidos, nas diversas informações, nas fake news e etc. Então, precisamos voltar ao que deveria ser. Reis e sacerdotes, governantes, aquilo que nós somos feitos para ser, que está escrito lá em Gênesis 1:26. A intenção aqui não é colocar medo em ninguém, é só trazer clareza sobre o que nós vemos lá fora, as notícias que nós vemos lá fora, as notícias que nós vemos no Brasil, esses são mundos paralelos, para quem não sabe, para quem nunca foi lá fora, não sabe disso. Mas para quem vive lá fora e vê o que está acontecendo no Brasil, você fala, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? Sabe? Então, eu também não sei como é, por exemplo, na Angola, mas o fato é,
nós precisamos colocar pressão, como disse a Midian. Não é mais para brincar. Precisamos estar em unidade, falando o mesmo idioma, fazendo o que precisa ser feito e para já. Não é para pensar se eu vou fazer ou não. Precisa ser feito. Sabe? Então, precisamos ter consciência disso, de que existe um chamamento sobre essa questão da alimentação, ficou evidente, e a gente já sabe que isso é para evitar problemas futuros. Eu não estou falando de você ficar doente, não, eu estou falando de coisas mais importantes, tal como a gente viu na pandemia, por exemplo. Sabe? Então, um organismo bem nutrido, com comida, não com produtos alimentícios, com comida, tirando toda a toxicidade, porque o alimento intoxica. Nós falamos sobre isso no último domingo. Alimento intoxica. E a gente não percebe que está sendo intoxicado. Isso é o pior. Sabe? Então, sim, precisa fazer um detox. Precisa fazer um detox, precisa pensar em tudo que nós estamos ingerindo. E precisamos ser conscientes sobre o que nós estamos fazendo. Buscar a conexão com o Pai, para Ele nos dar a direção, porque eu estou fazendo a direção que Ele me deu. E você? Essa é a pergunta. O chamamento já foi feito para todo mundo. Foi falado nas reuniões de domingo, foi falado nas reuniões de terça, a Midian falou, o Pablo falou no 459, explicitamente de ontem, mas durante a semana passada inteira ele falou várias outras coisas. Por quê? Porque nós estamos permitindo que a comida nos domine. E não estamos governando. Estamos longe disso. Então, precisa passar por um processo de desintoxicação. Eu estou passando por um processo de desintoxicação. Já eliminei uns 10 quilos nesse processo em 3 meses, 3, 4 meses. Sem fazer atividade física, porque eu estou com uma lesão no pé. Então, eu não posso correr, que é o que eu amo fazer. Só de tirar o que intoxica o organismo, ele já elimina, ele vai saindo, vai tirando tudo isso. E aí, como é que você sabe se você está indo pelo caminho certo ou não? É só pensar como é hoje e como era antes, lá na época do Antigo Testamento. Vai lá no Pentateuco, que o Pentateuco é onde determina as coisas, os parâmetros, né? Vai lá no Pentateuco e lê como é que era. A gente não tem disposição nem para ler o Pentateuco. E parar para pensar e refletir um pouco nas coisas, né? A lesão já tem 1 ano e 1 mês. Foi em fevereiro do ano passado. Em janeiro do ano passado, na verdade. Eu rompi o ligamento do tornozelo, passei por um processo aí de fisioterapia, não ficou 100%, porque eu não fiz a fisioterapia direito. Então, a minha recuperação está sendo bem lenta. De vez em quando eu ainda sinto dor, sem fazer nada, então tá difícil, mas a gente vai conseguir. E então eu queria deixar para vocês essa manhã essa reflexão, né? Para a gente ter essa toma de consciência de quem está mandando nas nossas vidas, realmente entender que está sendo feito um chamamento, isso não foi combinado, esse grupo foi criado, assim, de repente, numa reunião do QGR, e por casualidade, nos últimos de domingo, foram falados sobre o mesmo tema, o Pablo falou sobre o mesmo tema, então está todo mundo falando sobre o mesmo tema. Pode falar, Vanilde. Não tem como ignorar que é o Eterno que está nos ensinando, nos chamando a atenção para isso, né, Camila? Não tem como a gente ignorar. Eu estou observando nesses últimos dias, como eu moro aqui na região sul, a qualidade de vida, porque a maioria é uma região agrícola, e a qualidade de vida e as pessoas. Então, assim, quando eu morava na região central do Brasil, uma pessoa com 65 anos era exatamente idoso ou já estava indo mais para o final ali mesmo.
não tinha mais habilidade. Aqui, uma pessoa de 80 anos, ela está casando, pessoal, casando. E sem brincadeira, esse dia um senhorzinho, ele tem 90 e parece que é 96, ele veio com um trator aqui explanar uma terra para mim, porque ele veio ali, eu ia fazer uma hortinha, um negócio, e assim, eles comem da horta, eles plantam, eles compram muito pouco produto alimentício, assim, de coisa, horta, é milho, mandioca, aipim, tudo, inclusive eu já estou plantando também, que delícia, colher a própria batata doce, pessoal. Assim, então, eu vejo, Camila, assim, a longevidade, o padrão da longevidade em relação ao Centro-Oeste e Nordeste, ao pessoal, sabe, daqui que alimentar, assim, que cuida melhor da saúde, acho que o clima ajuda também. Eu notei essa diferença, sabe? Acho importante isso. Sim, vai muito da adaptação, né, do organismo, mas a longevidade, sim, está extremamente relacionada com a nossa alimentação, sabe? Então, a gente precisa ficar atento a isso. A Sara aqui comentou, mesmo porque não faz sentido seguir o Pablo e não fazer as coisas que ele faz. Temos que governar a vida. Ele é um exemplo, sabe? Ele é um exemplo. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas com certeza não. Eu conheci o Pablo há muito tempo, agora deve fazer já uns 7 anos, né? Numa das palestras dessas que ele dava nas igrejas, né? E para mim, ele era um charlatão, sabe? Para mim, ele era um charlatão. Tanto que eu ouvi 3 ou 4, 5 palestras dele e depois não ouvi mais. E depois eu voltei a ver ele na época das eleições à presidência, né? Que eu vi que ele tinha saído candidato a presidente, não conseguiu, e ele começou esse movimento de fazer as reuniões de manhã e de tarde durante os 3 últimos meses do ano, e depois começou, né, toda a expansão, né, das mentorias dele, etc. Mas o que me chamou a atenção no que ele falou, ou no que ele falava, ensinava naquela época, que aí eu conheci o QGR, comecei no 459, né, o que me chamou a atenção é que ele começou a falar de coisas que eu já tinha ouvido falar lá na Espanha, que eu tinha ouvido uma chilena me ensinar sobre a questão do reino, sabe? Incluso, ela não tinha uma palavra para isso. E o Pablo deu o nome, ele chama de governalismo. Então, eu aprendi sobre o governalismo antes dele começar a ensinar nas redes. Por quê? Porque essa minha amiga, que é chilena, já me ensinava, só que ela não tinha dado o nome. E aí, quando ele falou da mesma coisa, ensinou a mesma coisa, a questão de governar sobre si mesmo, de governar sobre as coisas e etc., que é essa, né, questão do governalismo, e eu vi que ele ensinava a mesma coisa e ia além, ou seja, ele tinha dado um nome para isso, eu falei, esse cara tem algo que eu preciso ter. Porque ele está falando de algo que eu já sei, eu só não sabia qual era o nome. Então aí a coisa foi assim, puf, porque ele foi muito além, dando nome para as coisas, sabe? Então aí foi onde eu comecei a realmente seguir ele, entrei nas mentorias, etc, né? E agora estamos aqui dentro de todo o movimento, gestionando aí vários grupos e em plataformas do 10 em 1 e etc. Mas o que me chamou a atenção nele foi isso, foi o fato dele dar um nome sobre algo que eu já sabia o que era, só não sabia como chamava. Pode falar, Vanilde. Isso também aconteceu comigo, Camila, com relação a 2 coisas. O meu livro, o meu primeiro livro já foi ativado através dele na época, né? E depois vieram muitos outros livros, né? Eu já estou indo para o meu 6º lançamento, fora as mais de 60 pessoas aí que a gente já ajudou a fazer livros, né? Então, veio, e também o Código de Gênesis 11, porque quando eu estava nas missões, eu trabalhei muitos anos nas missões, então eu dava curso de artesanato para as mulheres em regiões carentes para evangelizá-las. E aí, nessa época, o pai me revelou o Código de Gênesis 11, que é a unidade, onde todos falam a mesma língua. Aí, quando eu vi ele falando sobre isso, dando nome para isso, eu falei, meu Deus, eu já sabia disso, só que eu não tinha um nome, né? Eu digo que o Pablo é como um Adão lá no começo, ele dá nome às coisas, né? E aí... É verdade. Aí eu falei, nossa, é isso, código é esse, é um código que Deus revelou para as pessoas, Gênesis 11, né? Da unidade, porque, gente, olha, eu vou encerrar, Camila, mas assim, a pessoa pode ser o bam que quiser, mas se a pessoa quiser andar isolada, andar sozinha, como
Ontem até nós falamos, né, Sara, no grupo ali, 18 de Provérbios, primeiro de capítulo 18 de Provérbios, ele fala, aquele que anda sozinho, que se isola, é tolo, ele deixa a sabedoria, ele pode ser um bambambam, mas se ele quer caminhar sozinho, ele não tá com pessoas, ele é um tolo, porque não existe, cada pessoa tem uma pecinha, né, para estar ajudando o outro. Então, esse código da unidade de Gênesis 11, eu peguei com o Pablo, e eu honro a vida dele sempre, sempre, sempre. Eu sei que no meio de tudo ele é humano, de vez em quando sai alguma coisa ali, claro. Mas eu honro a vida e sempre vou honrar a vida dele, porque eu vi o reino de Deus através da vida do Pablo por 2 vezes, e uma vez foi quando Deus falou comigo na época da política sobre ele, que Deus está levantando homens e mulheres com princípios para governar o Brasil. Então, eu não abro mão de honrar a vida dele, fale o que quiser, mas eu honro a vida dele, sabe? Enquanto ele caminhar nos princípios do Senhor, eu estou honrando. É isso, Camila, obrigada, já é 7:02, gente, que maravilha essa aula, né? Exato. Então, gente, eu encerro com o chamamento. O desafio dos 21 dias continua de pé. Para quem não sabe do que a gente está falando, lá no grupo a gente vai mencionar novamente. No último domingo foi proposto a gente fazer um jejum de 21 dias, mas o objetivo do jejum é fato que cada um está num nível, né? Mas o objetivo final é a gente governar sobre o próprio corpo. Porque esse é o motivo da gente, né, tá aqui na Terra. Somos a evidência da palavra de Deus nessa terra, e o objetivo da nossa existência é governar. E se nós não governamos sobre o próprio corpo, nós não governamos sobre nada. Então, o jejum é um exercício de governança sobre o próprio corpo, com outros objetivos, né, de saúde, etc. Mas é um exercício. É um exercício. E a gente propôs de fazer os micro-resultados lá no grupo, de cada dia postar, né, o seu micro-resultado em relação a isso. Então, eu deixo aqui o convite para vocês, outra vez, para assumir o compromisso, entender que está sendo feito um chamamento com relação à alimentação, para a gente desintoxicar o organismo, desinflamar, para que o organismo responda como precisa responder em momentos de crise, e que isso afeta a maneira como nós pensamos, que é a nossa mente, e que nós não somos o nosso cérebro, nós somos, e nem a nossa mente, nós somos a consciência dos nossos pensamentos. Então, nós temos que governar sobre os nossos pensamentos, e o nosso pensamento tem que governar sobre o nosso corpo, só que o açúcar está governando sobre o nosso corpo, entendeu? Então, está muito longe. Então, é um exercício diário de governança. É isso o jejum. Com outros objetivos, saúde, etc., né, eliminação de peso, etc. Mas eu deixo o convite para vocês. O objetivo não foi trazer medo para ninguém, mas realmente é um alerta para a gente ouvir e obedecer. E quem vai sair ganhando com isso somos nós mesmos, né? Então, deixo o convite, o alerta, o chamamento, e aí cada um faz conforme as suas possibilidades. Tá bom? Eu agradeço aqui a presença de todos vocês, das pessoas que saíram também. Vamos deixar a gravação disponibilizada lá no grupo. Eu preciso processar a gravação, isso demora um pouco, vai de acordo aí com a minha agenda, mas eu libero a gravação lá no nosso grupo. Todas as aulas anteriores estão no canal. A gente tem um canal lá onde eu estou postando tudo lá para o pessoal poder acessar isso de maneira mais fácil. E fica à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no grupo. E não se esqueçam de que durante o jejum o objetivo é reconectar com Deus. Então, leiam a palavra. Leiam a palavra. Tá bom? Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. E Priscila, que não ouviu, a gravação vai ficar lá no grupo. A gente se vê na próxima terça-feira, às 6 da manhã. Tá bom? Se conseguir Beijo colocar seu todos, Instagram, Camila, até lá mais. no grupo. Hã? Colocar seu Instagram lá no grupo para os novos que Sim, vou colocar. Vou colocar o Instagram lá no grupo também, tá bom? Vamos andar em unidade aí. Gratidão. Bom, gente. Gente, até mais. Bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau.